Boa noite, amigos da Ordem Espírita de Cecília, tudo bem? Quanto tempo, né? Nesse momento a gente não pode estar reunido fisicamente, mas nossos corações estão unidos, não só pelo amor que nos une, mas também por esse sentimento de vontade de aprender, né? Que sempre deixa a gente pertinho um do outro. Espero que todos estejam bem. Nesse momento eu gostaria que vocês sentissem meu abraço apertado, a minha gratidão por estar nesse momento, podendo estudar um pouco mais sobre esse tema e poder compartilhar com vocês um pouco do que eu consegui apreender. Que a gente possa ter uma noite de belas reflexões e que a gente possa ter vários momentos desses durante aí a nossa caminhada. Nós vamos começar nosso estudo de hoje lendo uma mensagem do nosso irmão Emmanuel, chamada Em Todos os Caminhos. E depois a gente vai para a nossa prece inicial, ok? Em todos os caminhos. Seja qual seja a experiência, convence-te que Deus está conosco em todos os caminhos. Isso não significa omissão de responsabilidade ou exoneração da incumbência de que o Senhor nos revestiu. Não há consciência sem compromisso, como não existe dignidade sem lei. O peixe mora gratuitamente na água, mas deve nadar por si mesmo. A árvore, embora não pague imposto pelo solo a que se vincula, é chamada a produzir conforme a espécie. Ninguém recebe talentos da vida para escondê-los em poeira ou ferrugem. Nasceste para realizar o melhor. Para isso, é possível te defrontes com embaraços naturais ao próprio burilamento, qual a criança que se esfalfa compreensivelmente nos exercícios da escola. A criança atravessa as provas do aprendizado sob a cobertura da educação que transparece do professor. Desempenhamos as nossas funções com o apoio de Deus. Se o conhecimento exato da onipresença divina ainda não te acode à mente necessitada da fé, pensa no infinito das bênçãos que te envolve, sem que te despendas mínimo esforço. Não contrataste engenheiros para a garantia do sol que te sustenta, e nem assalariaste empregados para a escavação de minas de oxigênio na atmosfera, a fim de que se renove o ar que respiras. Reflete por um momento só nas riquezas ilimitadas ao teu dispor, nos reservatórios da natureza, e compreenderás que ninguém vive só. Confia, segue, trabalha e constrói para o bem. E guarda a certeza de que, para alcançar a felicidade, se fazes teu dever, Deus faz o resto. E é com essa mensagem belíssima de Emmanuel que a gente agora vai iniciar a nossa prece. Vamos todos fechar nossos olhos, conectar nossos corações e mentes a Deus, a Jesus, e agradecer assim: Senhor, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um estudo das Tuas leis, do Evangelho que o Cristo nos deixou e do aprendizado que a doutrina espírita nos possibilita. Que o Senhor envolva cada um de nós presentes aqui, encarnados e desencarnados. Envolva-nos, Senhor, para que possamos ter o máximo entendimento sobre a Tua lei, sobre a Tua providência. Que o Senhor e todos os trabalhadores do Ordem Espírita de Cecília possam nos abençoar, nos intuir, para que as melhores palavras cheguem aos corações. Em primeiro lugar, o nosso, mas também a todos aqueles que nos assistem. Que o Senhor possa nos abençoar, nos envolver e nos intuir, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. O nosso tema da noite de hoje é a Providência Divina, e o livro que a gente usa, para falar sobre esse tema é a Gênese, de Allan Kardec. E assim, antes de começar, eu queria compartilhar com vocês uma curiosidade que eu descobri essa semana, estudando, para o tema e tudo mais. Que o nosso livro dos Espíritos, o livro primordial da doutrina espírita, completo, com 1019 perguntas e respostas dadas pelo Espírito de Verdade, a pleiade de espíritos que compõem o Espírito de Verdade. E é importante a gente trazer isso porque tem tudo a ver com o tema da noite de hoje. A gente sempre fala que é importante a gente ler o Pentateuco, que é importante a gente conhecer as obras básicas de Kardec. E a obra preliminar de todo o estudo é sempre o Livro dos Espíritos. Mas o tema da noite de hoje, a referência que me foi sugerida foi a Gênese. Mas eu acho importante a gente correlacionar essas duas obras. O Livro dos Espíritos, como eu disse, ele é o livro inicial, para quem quer conhecer a doutrina espírita, é a melhor referência. Ele apresenta os princípios básicos de toda a doutrina. E se a gente for olhar a divisão como Kardec organizou, ele dividiu esse livro em 4 partes. A primeira parte é das causas primárias, a segunda do mundo dos espíritos,
a terceira das leis morais e a última das esperanças e consolações. Cada uma dessas partes se tornou um livro separado. Ou seja, Kardec conseguiu, a partir dessa divisão, trazer ainda mais conhecimento, ainda mais informações sobre as leis divinas. Então, quando a gente vai pegar a primeira parte do Livro dos Espíritos e a gente quer aprofundar alguma coisa, ou seja, sobre as causas primárias, a gente pega a Gênese. Quando a gente precisa absorver mais informações, ter mais organização de ideias sobre o mundo dos espíritos, a gente vê o Livro dos Médiuns. Quando a gente precisa desenvolver mais sobre o conhecimento das leis morais, a gente procura o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando a gente precisa saber um pouco mais sobre as esperanças e consolações, a gente procura o livro O Céu e o Inferno. Então, além dessas, nós temos a Revista Espírita, nós temos todos os livros psicografados por grandes médiuns, como Francisco Cândido Xavier, Divaldo Franco, enfim, milhares de outros livros, mas as obras básicas, elas sustentam todo o pilar da doutrina espírita. Então, quando a gente lê alguma coisa no Livro dos Espíritos que não ficou muito evidente pra gente, muito claro, a gente vai e procurar a obra complementar para descobrir mais, processar mais ideias. Então, se a gente pegar a Gênese, todos os livros da doutrina espírita, Kardec tem o trabalho, não o trabalho, tem o zelo de colocar subtítulos para explicar o que a gente vai encontrar nessa obra. E na Gênese é muito interessante porque ele coloca que a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E depois ele vem elencando tudo que a gente vai encontrar aqui. A doutrina espírita como ensino coletivo e concordante dos espíritos, a ciência sendo chamada a explicar e a constituir a Gênese de acordo com as leis da natureza, prova a existência de Deus e sua grandeza, seu poder pela imutabilidade das suas leis, e para Deus o passado e o presente são o futuro. Então, na Gênese, a gente encontra inúmeras informações sobre Deus e sobre um pouco mais como funciona as leis divinas, né, a partir do conhecimento dos atributos divinos. Então, se a gente pode conhecer Deus através da ciência e da lógica, que é isso que Kardec propõe pra gente na Gênese, isso significa que a gente precisa fazer um movimento para acompanhar Kardec e entender um pouco da forma como ele organizou e da lógica que está intrínseca nesse movimento, para que a gente possa entender o tema da noite de hoje, que é a providência divina. Então, assim, grande parte da referência do estudo de hoje é a Gênese, mas ao longo do estudo eu vou comentando sobre algumas outras referências que a gente pode estar tendo acesso, ok? Se a gente pegar a obra do Kardec, do jeito que está estruturado o primeiro capítulo, ele coloca lá no início sobre a questão da existência de Deus, né? Ele vai colocar pra gente que existe um axioma na ciência que se reconhece a presença dos homens, né, antigos através das suas obras, né, seus fósseis, vasos, quadros, pinturas, enfim. A gente sabe que aquele povo viveu em determinado lugar por conta dessa marca que deixa. E usando a mesma lógica, a gente só pode entender Deus pelas marcas que ele deixa. No caso, a obra da criação. Então a gente não pode esquecer que todo efeito tem uma causa. Então tudo que existe, né, desde o nosso corpo, o universo, uma célula, um vírus, uma bactéria, o que quer que seja que exista, ela só pode ser obra de uma inteligência superior à humana, que é a inteligência suprema que existe, que é Deus, né? E Kardec coloca isso na primeira pergunta. E os espíritos respondem como inteligência suprema. Então, se a gente consegue reconhecer que todo efeito tem uma causa, então essa causa tem que ser inteligente, né? Porque se os efeitos mostram uma obra inteligente, a sua causa não poderia ser diferente dessa inteligência. Então vamos pensar aí que só no nosso universo conhecido existem 100 bilhões de sóis, 100 bilhões de planetas, mundos, possibilidades de mundos habitados. A nossa lógica não consegue entender como é que Deus cria isso tudo e consegue manter isso tudo. Mas a gente sabe que Ele cria. E tudo isso está organizado dentro das suas leis. Tudo funciona com regularidade e tudo funciona segundo um princípio que a ciência consegue observar, né? A astronomia, a química, a física, a gente consegue apreender as leis de Deus através da ciência. E é esse panorama que ele vai usar para explicar a existência de Deus. Quando a gente vai falar sobre a natureza divina, né, que é o item seguinte onde Kardec vai apresentar Deus, ele comenta que a gente ainda não consegue
compreender Deus porque nós somos ainda limitados, nós ainda estamos a caminho da perfeição, né? E a gente não consegue ainda conhecer Deus, mas a gente pode conhecer os seus atributos, as suas características e orientar nossas ações por ela. Segundo ele, todos esses princípios que a gente vai falar sobre a existência de Deus é usado por todas as religiões. É a base de todas as religiões. A gente precisa, como eu disse no início, compreender que Deus é a suprema e soberana inteligência. Não existe nada nem ninguém que tenha uma inteligência maior, né? Deus é eterno, não teve começo nem fim. Deus é imutável, ele não está sujeito a mudanças como a matéria física está. Deus é imaterial, logo ele não tem relação com as mudanças da matéria. Por isso que a gente não pode falar em olho de Deus, mão de Deus, né? Porque Deus não tem corpo físico, né? Deus é onipotente, ele é o poder supremo. Deus é soberanamente bom e justo. A sabedoria de Deus está presente nas menores até as maiores coisas. Deus é infinitamente perfeito e Deus é único. Porque ele é único, porque se tivesse um outro igual a ele, ele não teria todas essas características que o fazem ser Deus. Parece muito complicado, mas quando a gente para pensar, tudo o que existe decorre desses atributos. No caso das leis naturais, que nós vamos estudar um pouquinho, para poder entender qual é a nossa parcela de responsabilidade nessa criação, que é isso que a mensagem inicial coloca pra gente, a gente precisa entender que Deus, ele cria suas obras, coloca leis, e essas leis colocam a regularidade que a gente precisa para todo o desenvolvimento das nossas outras tarefas. E o importante da gente conseguir entender isso é que a gente vai compreender que Deus, ele nunca erra. Deus está sempre certo. Mesmo que a gente não consiga compreender, Deus sempre tem razão. Porque ele é a imensa sabedoria, ele é a suprema inteligência, ele é onipotente, ele é onisciente, ele, enfim, reúne todos os atributos da perfeição. Mas aí quando a gente vai falando do tamanho de Deus, dessas características que pra gente são tão impalpáveis, né? A gente não consegue nem imaginar o que significa ser perfeitamente bom, justo, soberano, sábio. A gente pensa assim, mas poxa, Deus tem tudo isso, todas essas características, e Deus tem tempo para me ouvir, tem tempo para prestar atenção em mim, né? Um pensamento que a Kardec vai dizer que é um pensamento de um incrédulo, porque Deus, quando a gente chega a falar sobre a providência divina, Kardec tem apresenta pra gente um significado que eu achei assim mais bonito de todos que vocês possam imaginar. Ele vai falar sobre a providência divina, ele vai qualificar assim: providência divina é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as menores coisas. Ou seja, o que é providência? O destaque é a palavra solicitude. O que é solicitude? Eu fui procurar no dicionário, né? E solicitude significa zelo, carinho, atenção, boa vontade, empenho e interesse. Ou seja, Deus está sempre disponível para nós. Ele sempre presta atenção a tudo o que acontece com a gente, porque nós estamos nele, nós existimos nele, nós pensamos nele. Fica parecendo meio confuso, né? Porque a gente ainda pensa com a nossa cabeça material, né? A gente não consegue compreender essa grandeza de Deus estar em todas as partes, em todos os momentos, e vendo tudo, que a gente olha com o olho da matéria física. O nosso corpo físico não permite que a gente esteja em 2 lugares ao mesmo tempo, não é mesmo? Mas para Deus isso não é impossível. E aí, a gente precisa entender isso porque Kardec vai explicar para a gente 2 movimentos. Quando a gente entende que a gente está em Deus, Ele está em nós, não existe um soberano sentado num trono, um rei, que manda e desmanda, que gosta mais de um do que o outro, que tem aqueles sentimentos que nós temos, né? Porque Deus, como eu disse, os atributos dele o qualificam de outra maneira.
Deus tem que ser reconhecido como Jesus nos ensinou. Acho que uma das passagens mais bonitas do Evangelho é do filho pródigo. E é interessante a gente ver que quando Jesus conta a passagem do filho pródigo, a parte que a gente sabe, né, que o filho vai, gasta o dinheiro, some na vida, acaba comendo, né, até a comida dos porcos, mas quando ele decide voltar, o pai o vê e corre em direção a ele. Então, o pai do filho pródigo é o exemplo que a gente pode dar dessa solicitude de Deus. Ele só espera que a gente queira estar com ele. Ele tudo sabe, ele tudo vê, mas ele respeita o nosso livre-arbítrio, ele respeita as nossas decisões. Então, pensando nisso, se a gente fosse entender de maneira aproximativa, de maneira ainda imperfeita, né, segundo Kardec, a gente poderia entender Deus como um elemento, né, que a gente tem dificuldade para entender, mas a gente pode entender que Deus é como se fosse o fluido cósmico universal. Esse elemento onde Deus atua, ele consegue acessar até nós. Ou seja, a gente está mergulhado nesse fluido cósmico universal e qualquer vibração que a gente faça dentro desse fluido, Deus sente. Kardec vai dizer uma frase linda. Nossos menores pensamentos são como os sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Pensa quando você joga uma pedrinha no rio, que faz aquelas ondinhas. Então você imagina cada pensamento, cada movimento, Deus sente, porque isso ressoa nele. O amor, então, que governa toda essa lei, todo esse fluido cósmico universal, que constrói, né, essa relação nossa de proximidade com Deus. Então, a gente lembra de Jesus falando, né, que Ele está em nós, assim como nós estamos nele. Então, quando a gente pensa nessa imagem de Deus estando presente em tudo, sendo parte desse fluido cósmico universal, a gente consegue entender um pouco mais como a gente consegue ser tão próximo de Deus. Mas, como eu disse, Deus zela pelo livre-arbítrio das suas criaturas. Apesar da gente estar mergulhado nele, ele estar em nós, Deus não interfere nas nossas escolhas. Como as suas leis são imutáveis, são soberanas, são justas, cada vez que a gente age em conformidade com a lei, o que a gente recebe é mais felicidade. E cada vez que a gente vai em um movimento contrário à lei divina, o que acontece é a infelicidade. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, é tão infinita, que mesmo quando a gente opta por ir contra as leis divinas, ele ainda dá inúmeras chances para que a gente volte para o caminho. Assim como aquele filho pródigo. Se a gente fosse pensar num outro exemplo, esse exemplo eu achei muito interessante comentar, que foi um amigo meu, Leandro, do grupo que atua lá do Discípulos de Jesus, que comentou essa semana num estudo e eu achei super bacana. Que se a gente for lembrar de uma obra de arte super famosa, do Michelangelo, na Capela Sistina, chamado O Dedo de Deus, que é aquele que Deus toca no dedo do homem, se a gente der uma pesquisada, vamos fazer assim, enquanto eu tô falando com vocês aqui, dá uma pausada no vídeo e procura essa obra de arte no Google. Vai lá, joga Michelangelo, Dedo de Deus. Gente, é um detalhe que quando a gente percebe, a gente fica embasbacado. Porque Deus está com o dedo estendido, né, desse jeito, e o homem está com a última falange assim, abaixada. Ou seja, Deus está sempre ali solícito, querendo chegar até nós, né, está ali disponível, mas basta a gente querer esticar para tocar. E é um detalhe que faz toda a diferença. Isso tem tudo a ver com a mensagem que a gente viu no início. Muitas das vezes a gente não repara todas as bênçãos que Deus nos dá. A gente está sempre muito preocupado com a aquisição dos bens materiais, pagar os boletos, pagar as contas, ir para a escola, ir para o trabalho, trem, enfim, todos os estresses diários. E a gente acaba esquecendo de cuidar dos nossos bens espirituais. E aí, muitas das vezes, a gente, quando senta para fazer prece, a gente acaba pedindo a Deus coisas materiais, né? Quem é que nunca pediu para ganhar na Mega, não é mesmo? E aí a gente pensa, poxa, Deus não atende às minhas orações, eu nunca ganho na Mega.
Meu Deus, eu já pedi um emprego e Deus não manda um emprego. E aí a gente começa a pensar que se Deus é todo soberano, é todo justiça, é todo bondade, ele é imaterial, o que ele espera da gente, né? E isso tem a ver com a mensagem inicial e tem a ver com um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo chamado Buscais e Achareis. Qual é a nossa parcela nesse movimento? Como eu disse, assim como na falange de Michelangelo, né, que a gente precisa fazer o movimento para encontrar com Deus, ele está esperando isso da gente. Então, quando a gente faz uma prece, esse momento em que a gente se entrega a Deus, a gente precisa imaginar que Deus, como soberano e justo, não coloca a gente nas provas que a gente não é capaz de sustentar. E nem coloca a gente para responder a provas de maneiras injustas, né? Se a gente for reparar, a gente está exatamente no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E por que isso? Porque Deus, sendo perfeito e imutável, ele permite que a gente repare a lei divina dentro desse circuito. E quando a gente fica muito focado nas coisas materiais, a gente não acaba não ouvindo as respostas dele. Porque Deus espera que a gente esteja com o coração aberto para receber os frutos que os olhos não veem, que as traças não roem, né? E aí a gente pensa que a prece, ela tem que nos aproximar desse Deus, desse nosso Pai Criador. E aí eu gostaria de trazer um trechinho desse livro Os Mensageiros, que aqui no meu livro, na minha edição, o capítulo 25 está na página 137, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Que Aniceto, um dos personagens que está conversando com o André Luiz, vai falar sobre a relação de Deus e a prece, né? E aí ele vai falar assim: ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permaneceremos no desamparo. Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o nosso merecimento, competindo nos reconhecer que, para semelhantes respostas, são utilizados todos quantos trazem consigo a luz da bondade ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus. Por que eu trouxe esse trecho? Que à medida que a gente vai aprendendo mais sobre a vida espiritual, sobre as leis divinas, a gente se sente muito mais confortável para sentar e conversar com Deus. Enquanto a gente tem uma relação material com Deus, que Deus sente raiva, Deus sente inveja, que Deus taca raio, enfim, enquanto a gente tiver esse pensamento de Deus como a nossa imagem e semelhança, a gente não vai conseguir reconhecer Deus como esse pai solícito. E é lindo falar nisso porque em Buscar e Achareis, Kardec vai falar: que pai, quando um filho pede pão, lhe dá pedra? Se nós, imperfeitos como somos capazes de dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá Deus? Não é mesmo? Quando a gente pede as coisas materiais, Deus ouve. Mas Deus não nos oferece essas coisas materiais porque talvez a gente não precise dessas provas que vão nos colocar num caminho de erro novamente. A gente sabe da pluralidade das existências. A gente sabe que tudo que a gente vivencia hoje tem a ver com as escolhas que nós fazemos ontem. E aí, por isso, é cada dia seu mal, né? A gente tem que cuidar do dia de hoje para que a gente amanhã tenha as consequências das nossas escolhas. E se a gente tem fé em Deus, acredita que Deus rege tudo, e Ele vê tudo, e Ele sente tudo, e Ele sabe de tudo, a gente consegue, buscando colocar em prática tudo que Jesus nos ensinou, tudo que a doutrina espírita nos coloca, a gente consegue se aproximar mais dele, e essas respostas vão ficando mais nítidas para cada um de nós. Então, a gente precisa fazer a conexão com Deus. Deus, assim como na obra de Michelangelo, está sempre à disposição. A gente que tem que buscar, a gente que tem que correr atrás. Deus pode dar um emprego maravilhoso, mas não se você ficar sentado em frente à televisão, não é mesmo? Deus pode dar a cura da doença, se você for ao médico, né? Deus pode possibilitar o consolo que você precisa, desde que o seu coração esteja aberto para receber essa resposta. E é interessante a gente falar nisso porque no início a gente falou, né, da incredulidade que muitas das vezes a gente tem, né? De imaginar que, poxa, Deus tem tanta coisa maior para resolver, por que Ele ia se preocupar com a minha vida, né? E Deus se preocupa com todas as suas criaturas, do menor átomo
até o maior dos sóis, né? Deus cuida de tudo. E ele nos ouve sempre, né? E assim como Kardec coloca no início da Gênese, né? Ele é o presente e o futuro. E pensando numa história, pensando nessa nossa relação com Deus, né? Dessa dificuldade que a gente tem de entender a providência divina, eu vou trazer para vocês uma história de um personagem que é muito parecido com a gente. Eu, pelo menos, gosto muito quando eu leio essas histórias do Boa Nova, porque os apóstolos, os discípulos dos apóstolos, eles são muito parecidos comigo em várias situações da vida, né? E Pedro não entendia essa solicitude de Deus, né? Ele, assim como muitos de nós, ainda tem essa dificuldade de entender como Deus trabalha. Deus ouve todas as orações. E aí, no capítulo 18, Pedro vai e conversa com Jesus sobre isso, né? Pergunta, Senhor, Deus ouve todas as nossas orações? E Jesus, como sempre carinhoso, responde que sim, ele tem um poder ilimitado, que ele é todo amor, é todo bondade, todas as orações são ouvidas. Mas aí Pedro ainda, nesse pensamento de, poxa, mas não faz sentido para mim, eu não consigo entender como que ele ouve tudo, porque às vezes eu falo as minhas súplicas e eu não são atendidas. E aí Jesus responde que a gente tem que ter a consciência de que o mundo pertence a Deus e que nós somos seus servidores. E cuidar desse movimento, né, do que é a nossa responsabilidade, daquela parte que nos importa. O que Jesus está querendo mostrar para Pedro naquele momento é que à medida que a gente conhece Deus e as suas leis, a gente se aproxima dele, né? Então, quando a gente está num momento de prece, na hora que a gente está num movimento de conexão com Deus, de reflexão sobre o nosso dia, sobre as nossas provas, a gente está fazendo esse movimento de buscar. E quando a gente busca, a gente encontra, né? Mas mesmo assim, Pedro ainda continua com dúvidas e continua falando com Jesus. Mas, Senhor, como que Deus nos ouve? Né? Como que acontece isso? Como é que se dá essa solicitude? De que maneira existem as diferentes provas? Como é que isso funciona para Deus? E Jesus vai falar que a gente tem que pensar que as leis de Deus, sendo justas, sendo magnânimas, elas não incorrem em erro. E se não incorrem em erro e nós somos seus servidores, a gente sabe que, como servos, nós temos que dar o nosso melhor, colocar o nosso coração à disposição dessas melhores coisas. E aí, pensando nisso, Pedro, depois de ouvir tanto sobre a prece, pergunta, Senhor, como a gente deve interpretar a oração? Né? Esse movimento de conexão com o alto. E Jesus fala que a oração é o melhor recurso para a gente se aproximar de Deus. Né? É através da oração que a gente consegue conectar o mais íntimo do nosso ser ao nosso Criador. E agradecer a Ele por essa oportunidade, por todas as provas, todas as dificuldades. Mesmo que a gente tenha muito cansaço no mundo, é a partir dessa conexão que a gente vai ter energia para continuar. Se a gente, durante a prece, pede bens materiais, às vezes a gente não pensa, por exemplo, nas pessoas que intercedem por nós e que nos ajudam a nos aproximar de Deus. Né? Quantas das vezes a gente pede respostas a Ele e a resposta vem através de um conselho, um amigo, uma página de um livro. Né? Então, às vezes, as respostas que a gente espera do Senhor estão mais próximas do que a gente imagina, estão mais próximas do que esse movimento que a gente quer, eu quero agora, é nesse momento. As respostas de Deus, como disse lá nos mensageiros, elas vão sendo maiores e mais diretas à medida que a gente se aproxima de Deus. E Jesus vai colocar pra gente na Boa Nova, portanto, que a melhor forma da gente se aproximar de Deus é através da prece. Né? E aí depois de falar isso, ele comenta com Pedro que muitas das vezes a gente só tem o recurso da prece quando a gente está num momento de dor, de angústia. Poucos são os momentos em que a gente faz da prece o nosso momento de conversar com o Pai, de agradecer. Assim como a mensagem inicial, às vezes a gente não consegue perceber a quantidade de riquezas que a gente tem ao nosso redor. Não só o ar que a gente respira, mas o corpo que a gente
habita, né? A comida que nos alimenta, né? É óbvio que a gente sempre quer ser melhor e a gente está aqui para ser cada vez melhor. Deus não fica triste quando a gente busca o nosso progresso material, mas que esse progresso que a gente tem na cabeça, que a gente precisa progredir para ter o necessário. Tudo que é supérfluo precisa ser compartilhado, porque se muito nos sobra, muito falta para alguém. E aí quando a gente faz esse movimento da prece como sendo bate-papo com Deus, constante, essa comunhão com Deus, a gente faz esse movimento do dedo de Adão, né? Que ele consegue encostar em Deus. E aí as respostas de Deus ficam cada vez mais nítidas aos nossos ouvidos, aos nossos sentimentos. E a gente consegue sentir Deus nesse grande fluido onde a gente está imerso, né? A gente consegue se movimentar realmente em Deus, existir em Deus. Quando a gente consegue ter essa relação com Deus, a gente solicita os bens do céu. Aqueles bens que a gente sabe que a traça nem a ferrugem vão corroer. Os bens do espírito imortal que nós somos, né? E nós, à medida que vamos conhecendo a lei divina, a gente vai se aproximando e chegando ao nosso coração na nossa melhor versão. E pensando nessa melhor versão, Jesus vai e fala que a melhor conexão que a gente pode ter e conversar com o Pai está na oração belíssima que ele nos ensinou do Pai Nosso. Vou falar do cristianismo, não sei se ela é conhecida em todas as outras religiões, mas o Pai Nosso é um hino de humildade, de se colocar num lugar e dizer assim para Deus: eu sei que o Senhor é imutável, é soberano na justiça, é soberano amor, é imaterial, é supremo e soberano inteligência, que você é onipotente, onisciente, é infinitamente perfeito, é único. Mas eu me coloco aqui à sua disposição para mostrar que eu estou tentando aprender, que eu estou tentando me aproximar das suas leis, andar em conformidade com as suas leis, para me tornar um espírito melhor e assim ter mais respostas diretas da sua bondade, da sua misericórdia, como coloca Aniceto ali nos Mensageiros. E pensando nisso, a gente pede os bens divinos de consolo e de paz através dessa oração. Como a gente pode ver, Jesus conseguiu explicar essa amorosidade divina, todo esse amor de Deus, essa solicitude na oração do Pai Nosso, que o evangelista Mateus registra pra gente, e que a gente tem acesso até os dias de hoje. E nesse momento, quando a gente estiver feliz, quando a gente não estiver tão feliz, que a gente possa lembrar das palavras e da lição contida nessa oração, né? Que a gente possa não só repetir essa oração mecanicamente, mas pensar como cada frase dessa oração mostra a solicitude divina e mostra o quanto que a gente precisa caminhar, o quanto que a gente precisa fazer para receber em troca esses aprendizados, né? Perdoando que se é perdoado, como diria São Francisco de Assis, não é mesmo? E aí no Pai Nosso, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, né? A gente saber que a sabedoria de Deus está em todos os lugares. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, né? Quando a gente pega cada uma dessas frases, toda a lição sobre Deus, sobre essa solicitude, está aqui nas nossas mãos. Há mais de 2000 anos, Jesus já oferece ela para a gente. E pensando nisso, e encaminhando para o final da nossa palestra, eu espero que realmente que a gente tenha o coração aberto para essa solicitude divina, de conseguir perceber Deus em tudo, em todos os lugares, principalmente dentro do nosso coração. Se a gente tiver essa consciência, a gente com certeza vai conseguir ser grato e abençoar cada dia da nossa vida. E nos preocupando com cada dia. Porque a consequência de não fazer
algo de bom, a gente só vai ver amanhã. Então, que plantemos hoje a nossa melhor versão, para que amanhã a gente colha bons frutos espirituais, né? E a gente consiga se aproximar cada vez mais de Deus. Então, nesse momento, gostaria de agradecer a vocês a companhia, pedir desculpas se eu não conseguisse ser clara em alguma coisa, me colocar à disposição para a gente continuar conversando em outros momentos e agradecer mais uma vez esse convite a esse momento especial de estudo que foi primordial para mim, foi necessário e esse aprendizado com certeza veio em excelente hora. Então agradeço de coração e gostaria de encerrar com a oração do Pai Nosso. Gostaria que vocês fizessem essa oração comigo. Tá bom? Então vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja, que todos tenhamos uma boa noite e que possamos nos ver em breve e que todos passem bem. Aproveitem esses momentos de reflexão e de aprendizado e que a gente possa se ver em breve, tá bom? Um super beijo no coração de cada um de vocês. Até breve. Tchauzinho!